Bom, a paz do Senhor para todos os amigos e os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical para Todos. Estamos aqui mais uma vez nessa aula, onde estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E falaremos nessa semana a lição de número 10, aonde o texto diz assim: o líder diante da chegada da morte. É um assunto um pouco forte, né? Que nem todos esperam a morte, nem todos contam com ela, nem todos estão preparados, mas como cristãos deveríamos estar preparados. O texto áureo da lição nos diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. Isso é sinal que existe um bom e um mau combate. Aquele que combate o bom combate, ele termina a carreira e guarda o mais importante, que é a fé. Permanece firme até o último dia na sua fé. A verdade prática nos diz assim: a morte do crente não é o fim, mas a passagem para a glória eterna na presença de Deus. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 6, verso 17, aonde nós estaremos lendo para podermos dar continuidade na nossa matéria. Versículo 6 do capítulo 4, que diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir-te comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Damácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latrueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Olha só o desejo que Paulo tinha, a respeito daqueles que o abandonaram, que não caísse sobre eles isso. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Olha só, até no momento de aflição, até no momento de prisões ou de condenação, o apóstolo Paulo fazia missões. Então Paulo, ele era um homem experiente em missões, que até mesmo na hora da condenação, Paulo se preocupava com os gentios, porque você vai ver aqui que ele fala: fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Então ele estava mais preocupado com que eles ouvissem do que ele estava falando, e através disso eles viessem conhecer a Jesus. Então olha só que interessante, cabe aqui nota, Então essa carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, essa segunda carta do apóstolo Paulo escrita a Timóteo,
é basicamente considerada como a epístola da despedida, porque você vai ver que no final desta epístola, o apóstolo Paulo já começa a se despedir do seu servo, do seu companheiro, do seu obreiro querido, com um tom assim de que já estava partindo, um tom que já estava sendo recebido por Deus na glória. Então é uma epístola muito bonita, muito linda, que nos traz a esse entendimento, né? E o que fazer quando o cristão chega ou está chegando já no fim da sua vida? Quando chega a hora da partida, o crente fiel tem convicção de que sua carreira foi concluída com sucesso. Então, quando o cristão ele está perto já do fim da sua carreira, ele tem a convicção de que sua carreira está sendo concluída com sucesso. Só aquele que está na presença de Deus, ele sabe. Só aquele que está na presença de Deus, ele tem a ciência de que a sua carreira está feita, está terminada e de uma forma bem executada e terminada com um sucesso que até Deus está o esperando. Então é maravilhoso isso, saber que Paulo, ao fim da sua carreira, ele expressa de uma forma bem convicta, né? Então Paulo estava convicto naquilo que ele estava fazendo. Continuando aqui, olha só que interessante, né? No segundo aqui, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Então Paulo estava se sentindo como? O sentimento que Paulo estava sentindo naquela hora era como que se ele fosse uma oferta colocada em cima de um altar, como que se ele fosse a oferta sendo oferecida a Deus em cheiro suave. Estou sendo oferecido como oferta de gratidão. Por quê? Porque tudo que o próprio Jesus, quando aparece para ele, fala ou faz, ou pede para que ele faça, ele conseguiu fazer, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à luta. Mas Paulo, ele consegue concluir, e ele se sente como se ele está sendo oferecido num altar, em sacrifício de gratidão a Deus. E olha só, a parte B do texto fala assim, e o tempo da minha partida está próximo. O sentimento de que já estava pronto, já estava perto, que Jesus para ele já estava voltando, que Jesus para ele já estava nas portas chamando. Entra, Paulo, para o gozo eterno. Então é maravilhoso quando você tem a convicção da tua salvação. Quantos cristãos nos dias de hoje já perderam a convicção, já perderam o sentimento da salvação? Olha só o que ele fala assim: quanto a mim, é como que se Paulo tivesse dito para Timóteo, quanto a ti ainda, porque para ele, né? Porque para Paulo já estava sendo, a carreira dele já estava sendo concluída naquele momento, mas o seu discípulo, aquele que aprendeu com ele, que era Timóteo, estava dando continuidade. Para ele o ministério estava continuando, e Paulo fala para ele: enquanto a ti tens muito a cumprir em teu ministério, né? Podemos olhar isso no versículo anterior. Mas quanto a mim, quando ele diz, mas quanto a mim, deves entender que já se cumpriu o meu ministério, ou o ministério de Paulo já estava se cumprindo
naquele momento. Só faltava o ápice para se cumprir, que era ele ser entregue em sacrifício agradável a Deus. Então é muito lindo esse texto, essa colocação do apóstolo Paulo como uma forma de verso, como uma forma de um sentimento de partida, um sentimento de que ele iria partir e ele estaria esperando os seus congregados, ou aqueles que ele conviveu e ensinou. Ele estava partindo, mas o coração dele estava sentindo por aqueles que estavam ficando, mas ele tinha a certeza de que breve ele viria, ele teria a companhia deles juntamente com ele. Aí no versículo 7, você vai ver que Paulo, ele começa a falar a respeito do combate, ele fala do combate, mas antes de eu entrar no combate, a respeito do combate que Paulo fala, daquilo que Paulo olhou pelo contexto da história e via, e conseguia enxergar pelo aquilo que acontecia, durante a sua caminhada por Roma, pela Grécia, então ele conseguia ver aqueles esportistas correndo, atrás de um prêmio. Mas antes de eu falar isso, eu quero falar a respeito, voltar um pouco atrás aqui, que Paulo estava aconselhando a Timóteo, no versículo anterior, que ele fala assim: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Então Paulo estava tratando com o seu discípulo a respeito de que, olha, tudo aquilo que eu te ensinei, tudo aquilo que você foi delegado a fazer, conclua, termine, faça como eu, seja meu imitador, como eu também sou de Cristo. Agora, é como se o apóstolo Paulo dissesse, já estou partindo, ou a minha partida está próxima, mas você, meu filho, continua, não pare, não desista, não desista, dê continuidade. Eu estou partindo, já estou sendo entregue, mas você continua. Agora vamos falar do versículo 7, do bom combate. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E olha só que interessante, guardar, combater, guardar, acabar, são coisas que parece que soa no nosso ouvido de uma forma um pouco simples, mas que para Paulo tinha um peso muito grande. Para Paulo tinha um peso muito grande a respeito disso. O combate para ele sabia o que significava, ele tinha ciência do que era o combate. Paulo tinha ciência, por quê? Porque o combate, ele é algo que machuca, ele é algo que deixa marcas, ele é algo que nos faz cansar, que nos faz até mesmo desfalecer muitas das vezes, mas não desistir. Combate, carreira e fé. Primeiro, o combate é o estado de uma luta entre você e um inimigo. Então o combate é uma luta entre você e o inimigo, onde você pode sair vencedor ou você pode perder. Então o combate ele é algo que nos traz esse estado de você perder
ganhar. A luta, ela é difícil, a luta ela é dura, mas você tem uma vitória dentro desse combate. Se você perder o combate, você tem que ter a consciência que ainda existe a guerra. Você pode até perder o combate, mas o que você não pode perder é a guerra. A guerra ela não pode estar perdida. A guerra você não pode dar ela por perdida. E olha só, outro ponto importante, a carreira. A carreira, ela é experiência. Ela é experiência de alguém que combateu. Ela pode te levar à conquista ou ela pode te levar à desistência, dependendo da carreira que você conquistar ou de que você quiser lutar por ela, ou até mesmo se desenvolver nessa carreira, ela vai definir aquilo que você vai ser, se você vai ser um vencedor ou se você vai ser um perdedor. A carreira nos faz saber que temos um objetivo para alcançar, então através da carreira sabemos que temos um objetivo na frente, temos um objetivo traçado. Essa carreira nos faz lutar, nos faz ir atrás. Então Paulo ele sabia, ele tinha os objetivos, e essa carreira que Paulo estava traçando, ela estava chegando ao fim, mas o que ele não deixou, o que Paulo não perdeu foi algo que foi mais importante, que era a base de tudo, que era a sua fé. Combate, carreira e fé. A fé, ela é um firme fundamento. A fé é caracterizada como um firme fundamento. E Paulo estava certo com sua fé, que uma vez lhe foi dada pelo próprio Jesus, de perseguidor, de combatente do Evangelho. Agora Paulo passa a ser combatido, passa a ser perseguido. Então o apóstolo Paulo recebeu de Jesus essa fé, através da aparição de Jesus. Então não podemos deixar de lado. Sabemos que temos uma carreira, sabemos que temos um propósito, sabemos que temos que ter convicção e temos que continuar acreditando e confiando, porque a fé ela é um firme fundamento, e é através da fé que nós vamos alcançar a salvação. O apóstolo Paulo agora trata de um assunto a respeito do galardão que estava lhe esperando. Olha só aqui, ó. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então o apóstolo Paulo agora, ele fala a respeito do que estava preparado para ele. A sua coroa, não somente uma coroa, mas uma coroa de justiça. Não é simplesmente uma coroa, é uma coroa justa, uma coroação justa. Então Paulo ele tinha certeza que Jesus ia o coroar de uma forma justa, não como o mundo estava fazendo com ele. A coroa representava as recompensas que o apóstolo receberia quando chegasse diante de Jesus. A coroa de justiça indica a recompensa justa pelo seu trabalho, pelos seus feitos. Enquanto os homens estavam subjugando, enquanto os homens estavam condenando o apóstolo Paulo, Jesus estava pronto, estava de pé com a sua coroa, esperando para coroar o apóstolo Paulo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia,
E olha só, Paulo fala, não somente a mim. Paulo não era egoísta. Não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda, será também para aqueles que amarem a vinda de Jesus. Amar a sua vinda é esperar com certeza o arrebatamento ou a vinda individual, ou a vinda de Jesus coletiva, ou a vinda de Jesus individual, porque nós temos duas formas: ou nós iremos com Jesus individualmente, cada um, ou nós iremos com o arrebatamento da igreja. Então nós temos que estar preparados, e Paulo estava preparado, porque a partida de Paulo, ela foi uma partida individual. E para nós darmos continuidade e para ter a nossa conclusão, iremos ler o versículo 9, que diz assim: ó, procurai vir ter comigo depressa. Então Paulo ele tinha pressa em rever. Paulo ele tinha pressa em rever os seus companheiros. A pressa que Paulo tinha de rever os seus companheiros era pela saudade ou pelo amor que ele sentia por eles. Então Paulo ele estava preocupado em rever os seus companheiros. Então nós temos a consciência de que não trabalhamos sozinhos, amém? Trabalhamos juntamente com companheiros, e temos que ter a consciência de que o ministério ele não é feito individualmente, mas a salvação, a partida com Jesus, ela pode ser individual ou coletiva. Conclusão, para nós terminarmos, diz assim: os últimos trechos da segunda carta de Paulo a Timóteo nos ensina que o servo de Deus que tem certeza da sua salvação, mediante a obra redentora de Cristo, não teme a morte. Paulo sabia que a morte física aniquilaria apenas o seu corpo, mas seu espírito e sua alma, o homem interior, segundo Coríntios capítulo 4, verso 16, estava guardado em Cristo Jesus. Então Paulo tinha convicção de que o seu espírito e sua alma estaria guardada com Cristo Jesus, amém? Então assim eu agradeço, quero estar agradecendo, e continue conosco na próxima semana, amém? Deus abençoe a todos.